Glória a Deus, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os amados irmãos e amigos internautas. Aqui o seu irmão em Cristo, pastor Ricardson Souza, para o nosso quadro A Bíblia Comentada. Quero convidar você que já está com a gente a deixar o seu like, a compartilhar esta live com mais pessoas, tá certo? Deixe o seu like, compartilhe, comente. Se você ainda não é inscrito neste canal, convido você também a fazer a sua inscrição. Deus abençoe o canal Historinhas de Fé, minha esposa Cristiane Freitas, que já está com a gente do outro lado. Glória a Deus. Se você está aí chegando, deixa já o seu comentário, tá bom? Se você preferir, fale de onde você nos acompanha, tá certo? Qual o seu nome? E nós teremos aí, né, a alegria também de te cumprimentar aqui, tá bom? Todos os dias, às 22 horas, salve as exceções, estamos aqui, né, para nos alimentarmos da palavra do nosso Deus. Então, se você já está aí com a gente, gosta da palavra de Deus, se inscreva neste canal, tá certo? Para que você venha, juntamente conosco, crescer na graça e conhecimento de Cristo Jesus. Vamos a uma palavra de oração para já começarmos o a nossa leitura bíblica e também, né, já começarmos a exposição das Escrituras, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui nós nos encontramos na sua santíssima, preciosa e bendita presença, onde queremos te louvar, te exaltar, te engrandecer. Bendizemos a ti, Senhor, por esta oportunidade de uma vez mais nos dedicarmos à sua santa palavra, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos dando sabedoria, entendimento, direção, meu Pai, que sejamos todos edificados pelo Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Deus. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 1, porém, meus irmãos, não vamos falar de todo o capítulo 1, mas vamos falar apenas dos versículos 1º e 2º, pelo fato de que Gênesis capítulo 1, o versículo 1º e 2º, há muita coisa para falarmos, né, desses dois versículos, tá certo? Há muitas coisas para falarmos desses dois versículos, tendo em vista aí, né, que principalmente o versículo 1º é o versículo que eu considero, né, o principal versículo, né, do livro aí do Gênesis, tá certo? É muito importante nós nos determos um pouco mais neste versículo e também iremos falar do versículo de número 2. Amanhã, permitindo Deus, vamos aí do versículo 3 até o versículo 31, salvo me engano, Gênesis capítulo 1, salvo me engano, tem 31 versículos, né? E nós iremos aí até o final do capítulo de número 1, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer a leitura, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja, queridos irmãos, que para o grande erudito Hernandes Dias Lopes, o versículo 1 do capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, é o principal versículo, né, das Escrituras, porque, segundo Hernandes Dias Lopes, esse versículo vai fundamentar todo o restante das Escrituras. E isso, meus irmãos, com certeza é algo muito importante para nós pensarmos, analisarmos. Realmente, Gênesis capítulo 1, versículo 1, traz aqui muitas verdades, né, muitas coisas que são dignas da nossa ponderação, né, do nosso exame cuidadoso. Veja que alguém pode dizer, pastor, mas é um versículo tão pequeno, né, tem poucas palavras aí nesse versículo, mas tem muitas verdades.
Quando a gente para analisar, né, para estudar esse versículo, a gente vê que há muitas verdades importantes no versículo de número 1 da Bíblia, tá certo? Nesse versículo aqui nós vamos ver Deus criando. Para os irmãos terem ideia, Deus vai criar aqui todas as coisas. Porque antes de Deus criar todas as coisas aqui em Gênesis 1:1, né, não existia nada a não ser o próprio Deus, tá certo? Então aqui Deus vai criar o tempo, Deus vai criar o espaço e Deus também irá criar, né, a matéria. E se nós pararmos para analisar os 3 objetos de estudo da ciência, né, os 3 objetos básicos de estudo da ciência são estas 3 coisas: tempo, espaço e matéria. Então nós vamos ver aí que Deus cria, né, estas 3 coisas. E se logo Deus é o criador dessas 3 coisas, tempo, espaço e matéria, ele não está limitado, tá certo, a essas 3 coisas. Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao espaço, nem à matéria. Veja, por exemplo, eu estou limitado ao tempo, você está limitado ao tempo. Ou seja, você tem um tempo de vida, Deus não tem um tempo, tá certo, de vida. Por exemplo, você e eu podemos viver aí, digamos, 100 anos, né? Muitos poucos, né? Até meio que contraditório, poucos, né, chegam a 100 anos, né? Mas Deus não, nunca irá morrer, tá certo? Deus nunca irá morrer. Então veja que Deus não é limitado pelo tempo. Deus não é limitado pelo espaço, tá certo? Deus está fora do espaço, fora do tempo, tá certo? O tempo tem poder sobre nós, o tempo nos envelhece, ou não é verdade? O tempo tem poder sobre a matéria, envelhece a matéria, tá certo? Então veja que o nosso Deus não está limitado a tempo, espaço e nem a matéria, tá certo? Porque ele é o criador de todas as coisas. Veja aqui o primeiro versículo de Gênesis afirma Deus, vai afirmar a existência de Deus. Moisés aqui não estava fazendo uma defesa da existência de Deus. Moisés não estava preocupado em defender, né, a existência de Deus. Moisés simplesmente escreve que Deus que Deus existe, que foi ele que criou todas as coisas. Porque se nós formos realmente, meus irmãos e irmãs, analisar todo o contexto bíblico, nós não iremos ver nenhum autor sagrado defendendo a existência de Deus. Os autores cristãos simplesmente afirmam Deus, afirmam a existência de Deus. Tá certo? Se alguém quer crer ou descrer, isso, meus irmãos, vai competir ao homem. Mas Deus existe. Tá certo? Alguém pode dizer, pastor, mas eu não creio que Deus exista. O problema é seu, né? Com todo respeito, mas o problema é seu, não é verdade? Deus existe. Ele não está querendo provar a existência dele para mim, para você ou para quem quer que seja. Tá certo? Deus não faz questão de provar a existência dele para ninguém. Porque Deus simplesmente ele existe. A gente diz, mas eu não creio que foi Deus que criou os céus e a terra. O problema é de quem não crê, infelizmente. Não é verdade? Por quê? Porque você crendo ou não crendo, foi ele que criou os céus e a terra. Tá certo? Então nós vemos aqui Moisés nem um pouco preocupado em provar a existência de Deus. Tem pessoas que dizem, eu não creio que Deus exista, me prova que Deus existe. A gente não tem essa obrigação de provar, né, nada para ninguém, irmãos. Tá certo? A gente não tem essa obrigação de provar, né, para o ateu que Deus existe. Não. Tá certo? A gente não tem que fazer esforço. A gente vê muitas pessoas, né, nesse desejo de provar a existência de Deus, incorrendo em heresias. Não é verdade? Incorrendo em heresias. Tá certo? A gente não precisa provar nada para ninguém. A gente prega a palavra, vive a palavra, né? Se a pessoa quer crer, glória a Deus. Se não quer crer, quer endurecer o coração, né? É entre ela e o Todo-Poderoso, tá certo?
Então, nós estamos fazendo aqui essas observações para agora sim entrar, né, no texto sagrado em si. Que vamos abordar primeiramente o versículo 1 que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que o versículo 1 vai nos falar quando, né, quando houve a criação, quem criou. O versículo 1 ainda nos diz como, né, Deus criou, como foi criado todas as coisas e o que, né, foi criado. Ou seja, nesse versículo nós temos aí esses 4 passos. Quem criou, né, aliás, quando criou, quem criou, como criou e o que criou. Tá certo? Então, nosso breve estudo aqui vai ser para responder estas 4 perguntas, a primeira parte do nosso estudo, tá certo? Veja, amados irmãos, que há muitas doutrinas heréticas, né, que vão aí contestar as verdades bíblicas, mas ainda que conteste, não permanecerão, não subsistirão, porque, como já falamos, são verdades, tá certo? Veja que há algumas doutrinas heréticas somente para nível de conhecimento dos irmãos. A primeira delas é o ateísmo. O que é que o ateísmo vai falar sobre a criação? O ateísmo, né, nega totalmente a existência de Deus, e os ateus vão dizer que o universo foi sendo criado, aliás, foi surgindo, na verdade, para os ateus, o universo foi surgindo espontaneamente, né? Mas isso é impossível até para a ciência. Por quê, pastor? Porque o universo, ele é feito de quê? Ele é feito de matéria e de energia. E matéria e energia não se criam por si só, tá certo? A matéria e a energia não se criam sozinhas. Alguém tem que criar, né, a matéria, né? Alguém teve que criar a energia e esse foi Deus. Veja que também o universo, ele é regido por leis, né? O universo, ele é regido por leis. E leis precisam ser também criadas por alguém. Por exemplo, a gente tem uma lei aqui no Brasil que se alguém matar alguém, assassinar, esta pessoa será presa, né? A lei existe, né? Infelizmente, muitas vezes não é colocada a sério, né? Mas a lei existe, tá certo? Então, segundo essa lei, né, quem matou alguém deve ser preso, tá certo? Então, de onde foi que veio essa lei? Né? Alguém criou essa lei, né? No caso, do nosso país, o Congresso, tá certo? Então, veja que o universo também tem leis, né? A lei da gravidade, lei, né, de vários tipos de leis aí do universo, né? Então veja que alguém criou essa lei, ela não passou a existir por si só, né? Quem criou esta lei foi o próprio Deus. Outra doutrina herética, que é o politeísmo, né? O politeísmo vai defender a existência de vários deuses, né? O politeísmo vai dizer não existe vários deuses, nada disso. Só existe um único e todo-poderoso Deus. Ainda que o termo para Deus aqui em Gênesis 1:1 seja Elohim, né, que é uma forma plural, todavia, né, esta forma plural significa unicamente que Deus é um, mas em 3 pessoas. Porque o verbo a seguir para criar, né, que é bara, está no singular. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja que o verbo criar está no singular. Então foi um único Deus composto de 3 pessoas que fez toda a criação. Outra doutrina herética é o panteísmo, que diz que tudo é Deus e Deus é tudo, né? Ou seja, mistura aí a criação com o Criador, a criatura com o Criador. Mas não, a criação e o Criador são coisas totalmente diferentes, tá certo? Outra doutrina herética é o materialismo, que diz que a matéria é eterna e a matéria não é eterna. Nós vimos aqui que a matéria foi criada por Deus, né? A matéria não é eterna. Alguns dizem, não, o universo veio existir de uma matéria já pré-existente. Não, nada disso. A matéria foi criada e foi criada por Deus. Outra doutrina herética é o evolucionismo, que
que diz que a matéria evoluiu até chegar o que conhecemos hoje. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas num período de 6 dias. Não foi aí uma evolução de bilhões de anos, não. Todas as coisas foram criadas num período aproximado aí de 6 dias. Amém? Então, esse aqui é o nosso desenvolvimento. Quando tudo foi criado? Quando tudo foi criado? Quando foi que passou a existir o universo, digamos assim? Os céus e a terra, as galáxias, as estrelas. Quando que os anjos foram criados? Quando que o homem foi criado? Quando que a terra foi criada? Né? Foi no princípio. No princípio. Ou seja, Deus inaugura o tempo aqui em Gênesis 1:1, né? E no princípio, essa palavra princípio se refere, né, esse período de dias, né, que Deus levou para criar, né, todas as coisas. Ou seja, esses 6 dias, né, que Deus levou para criar todas as coisas, é o que a Bíblia se refere aqui em Gênesis 1:1, né, a essa palavra princípio. Então veja que antes do princípio não existia nada. Antes do princípio não existia matéria, espaço e nem tempo, tá certo? Antes desse versículo aqui, antes de Deus criar todas as coisas, aqui em Gênesis 1, não existia nada a não ser, claro, obviamente, o próprio Deus, porque ele transcende ao tempo, o espaço e a matéria. Então veja que Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, Deus criou a matéria. Tá certo? Então aqui em Gênesis 1:1 digamos assim, é o primeiro passo, né, para a criação de todas as coisas. Depois Deus vai de forma progressiva refinando, digamos assim, né, a criação. Quem criou, né, já falamos, já foi Deus, né? Deus criou todas as coisas. Foi Deus que criou tudo, o único Deus que criou os céus e a terra. Veja que o nome original de Deus aqui em Gênesis 1:1, o nome que Deus se apresenta aqui em Gênesis 1:1, e não somente em Gênesis 1:1, mas durante 32 vezes, só no capítulo 1, Deus vai ser chamado de Elohim, ou Elohim, que significa que Deus é um Deus plural, um Deus triuno, um único Deus, mas composto aí de 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vamos ver aqui ambas as pessoas da Santíssima Trindade na criação. No versículo 1, nós vemos o Pai. Claro que ali na palavra Elohim, está fazendo referência tanto ao Pai, Filho e Espírito Santo. Então vemos o Pai. No versículo 2, vemos o Espírito Santo, e no versículo 3 vemos a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que ele é o verbo, tá certo? E ali é a palavra. Então Cristo ali em Gênesis 1, versículo 3, é a palavra pela qual Deus cria todas as coisas. Então veja, o Pai, ele é o grande arquiteto da criação, conforme Malaquias capítulo 2, versículo 10, que diz: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Então veja que Deus, o Pai, estava assim lá no princípio, ajudando, aliás, criando, junto com o Filho e o Espírito Santo, todas as coisas. Veja que Jesus é o verbo, a palavra criadora de Deus. Em João capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava lá na criação. Também o Espírito Santo estava na criação, conforme Salmos 104, verso 30, que diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então veja que ambas as pessoas da Santíssima Trindade estavam presentes na criação. Veja, amados irmãos, que este Deus, é importante falarmos que este único verdadeiro Deus, ele é eterno. Ou seja, Deus é antes de tudo e depois de tudo. Como diz o livro do Apocalipse,
ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é antes e depois de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é autoexistente. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus. A natureza foi criada por Deus, os céus foram criados por Deus, a terra foi criada por Deus, mas Deus nunca foi criado por ninguém. Ele não depende de ninguém para existir. Nós dependemos de Deus, mas Deus não depende de ninguém para existir. Tem pessoas que dizem, mas é Deus que tem que me ter, né? Deus que tem que me buscar. Nada disso. Deus sem nós é Deus, mas nós sem Deus, meus irmãos, estamos literalmente perdidos. Nós sem Deus estamos perdidos. Amém? Então veja que Deus, ele é autoexistente. Deus também, ele é autossuficiente, ou seja, ele é completo em si mesmo. Deus, ele não depende de ninguém, nem precisa de ninguém. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que precisamos da misericórdia do Senhor. Né? Tem pessoas que agem como se Deus precisasse delas, não é verdade? Mas Deus não depende nem precisa de mim, tá certo? Deus não depende e nem precisa de ninguém. Deus não criou, olha que verdade tremenda, Deus não criou o universo por necessidade de ser adorado, mas para glória dele, tá certo? Deus não tem necessidade de ser adorado, irmãos. Nós é que devemos nos alegrar em adorar ao Senhor, tá certo? O nosso relacionamento com Deus, né, é um relacionamento estabelecido pelo próprio Deus, de forma voluntária, mas ele não tem necessidade de se relacionar conosco. Nós que precisamos nos relacionarmos com Deus, tá certo? Nós temos esta necessidade de nos relacionarmos com Deus, mas Deus não depende de um relacionamento com o ser humano. Veja que na eternidade Deus já era autossuficiente. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, relacionamento perfeito, este relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? E Deus não criou o homem para ser adorado, não foi para isso não, tá certo? Deus criou o homem para manifestar no homem, em toda a criação, a glória dele, tá certo? Ele criou o homem para, sim, ter um relacionamento com o homem, mas esse relacionamento não é um relacionamento no qual Deus depende de nós, não, tá certo? Então veja que nós não podemos ter esses tipos de pretensões, né? Porque tem muitas pessoas que agem, infelizmente, como se Deus dependesse delas para serem adoradas, como se Deus dependesse delas, né? E se elas não adorar a Deus, Deus está perdido. Nada disso, irmão. Deus é Deus. Ele é adorado nos céus pelos anjos, arcanjos, né? E se você ou eu ou qualquer outra pessoa não quiser adorar a Deus, o problema vai ser inteiramente nosso. Como Deus criou? Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, tá certo? Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Veja que o verbo criou vem do hebraico bara, né, conforme já foi dito, que transmite a ideia de criar algo do nada. Somente essa palavra, esse verbo, somente utilizado por Deus. Só Deus pode criar algo que não veio do nada. Para ficar esclarecido para os irmãos, por exemplo, esse controle aqui desse ar-condicionado. Alguém criou esse controle, mas para ele criar esse controle, ele usou o plástico, né, que veio da natureza, foi extraído da natureza, né, utilizou aqui vários materiais, borracha, né, e etc. Eu acho que tem cobre aqui, né? Ou seja, o homem se utilizou de uma matéria já existente, mas Deus, quando criou, ele não se utilizou de uma matéria pré-existente. Deus chamou os céus, a terra, o universo, tudo do nada, e tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então veja que é um tipo de criação diferente, tá certo? É muito diferente. Enquanto o homem se utiliza de uma matéria,
né, para criar algo, Deus não se utilizou de nenhuma matéria. Ele mandou e tudo aconteceu conforme a sua vontade e conforme a sua palavra. Tá certo? O que Deus criou? Que pergunta maravilhosa. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Alguém pode perguntar, pastor, Deus criou os demônios? E aí? Né? Veja que tem algumas perguntas que trazem dúvida, é ou não é verdade? Deus não criou demônio, irmãos. Deus criou anjos, tá certo? Os anjos, ou alguns dos anjos que se rebelaram, né? E se transformaram aí em demônios, tá certo? Em opositores, tá certo? De Deus. Mas Deus criou anjos, amém? E quando foi que os anjos foram criados? Alguém pode perguntar. No princípio. Nesse mesmo período de 6 dias, Deus também criou os anjos. Amém? Tudo foi criado nesse período. Tanto o céu como galáxia, cosmo, né? Os anjos, os homens, tudo foram criados, tá certo? No mesmo período de tempo de 6 dias. Tá certo? Tudo foi criado nesse período. Amém? Algumas pessoas, até eu já tive esse pensamento de que os anjos poderiam ter sido criados bem antes da gente ser humano, mas não, foram criados na mesma época, tá certo? E nós vamos falar mais profundamente disso daqui a um momento. Que Deus criou todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Deus, o nosso Pai eterno, o nosso Pai celestial, pelo Filho Jesus Cristo, Espírito Santo. Então veja que Deus criou todo o universo, céus e terra. Veja que aqui a palavra terra está no singular. Não sei se os irmãos perceberam, mas a palavra céu está no plural. Por quê? Porque nós acreditamos que existam pelo menos 3 céus, né? O céu físico, que a gente vê com os olhos aí, as galáxias, né? Que é o segundo céu, que costumamos dizer, né? E o terceiro céu, que nós acreditamos que é onde está Deus, tá certo? Onde está o trono de Deus, aliás. Amém? Então é por isso que cremos assim. Céus se refere a todo o cosmo também, né? Que é o segundo céu, como acabei de falar. Estima-se, olha a grandeza da criação de Deus, irmãos. Eu trouxe aqui alguns números aqui para os irmãos verem o quão grande e poderoso é o nosso Deus. Estima-se que existam bilhões de mundos estrelares, ou seja, bilhões de lugares, né, onde há estrelas. Estima-se, né? Isso é a astronomia que diz. Incontáveis galáxias. Estima-se que ninguém consiga, né, medir com precisão o tamanho do universo de tão grande que ele é. Segundo a astronomia, existem mais estrelas, que coisa tremenda. Segundo os astrônomos, né, eles vão dizer que existe mais estrelas nos céus do que grãos de areias nas praias e desertos da terra. Ou seja, é uma estimativa, né? Por eles observarem os céus, né? Eles estimam que tem mais estrela no céu do que grãos de areia, né? Nas praias, né? E também nos desertos da terra. Você já parou para encher a sua mão assim de areia, né? Se você for parar para contar ali quantos grãos de areia tem, né? Você vai ver que são muitos. Mas para os cientistas, eles acreditam que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Então veja a imensidão da criação de Deus. Falando um pouquinho aqui da Terra, meus irmãos, a Terra é um planeta não tão grande, né? Um planeta pequeno, mas possui tantos lugares que acreditamos que nunca nem o ser humano irá, né, conseguir conhecer, né? São vários continentes, vários países,
né? São várias cidades, várias localidades, né? A riqueza da terra é incalculável, os mares possuem lugares, né, insondados pelo ser humano, né? Veja que, segundo a estimativa dos cientistas, né, o ser humano conhece nem 10%, né, dos oceanos, né? Então veja de tão grande que é a obra criadora de Deus. Amém? Então veja, amados irmãos, aqui, claro, nós resumimos bastante, né? É sobre essa parte da criação, tá certo? Deus realmente fez algo tremendo. Deus criou tudo, tanto os anjos, todas as coisas foram criadas aí por Deus. Vamos agora para o versículo 2, que diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vemos aqui, meus irmãos, que temos que ter cuidado aqui, aliás, com uma falsa alegação, né, de alguns falsos estudiosos, né, que diz que há um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Para ser sincero com os irmãos, eu, durante muito tempo, né, devido, principalmente no começo da caminhada, né, com Jesus, a gente, às vezes, na busca de conhecimento, a gente vai dando ouvido, né, a muito tipo de gente. E eu cheguei também a crer nisso, né, que havia um espaço aí de bilhões de anos entre o versículo de Gênesis 1:1 e o versículo de Gênesis 1:2. Todavia, meus amados irmãos, isso não tem base bíblica, tá certo? Isso não tem base bíblica. Algumas pessoas vão dizer que, né, por a terra está, né, vazia e sem forma, né, diz que foi por causa da queda dos anjos, né, por causa da queda dos anjos que se rebeliaram. E muitos até dizem, não, e foi nesta queda que os dinossauros, né, foram mortos, né? Há essa falsa doutrina por aí, tá certo? Mas, meus irmãos, não procede biblicamente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e não que se tornou sem forma e vazia, tá certo? Ou seja, se a terra estivesse sem forma e vazia por causa dessa queda dos anjos que se rebelaram, né, e se transformaram em demônio, o texto sagrado iria dizer o quê? Né, que a terra se tornou sem forma e vazia. Mas a Bíblia não diz que ela se tornou, a Bíblia diz que e a terra era sem forma e vazia, tá certo? Então não tem fundamento, amém? Então não tem fundamento. Veja que nós vamos já explicar o porquê a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Veja que Lúcifer, que é o anjo caído, né, e os seus demônios serão precipitados dos céus abaixo depois, né, da criação do homem. Ele só vai ser mandado dos céus para baixo depois da criação do homem, não depois imediatamente, tá certo? Não depois imediatamente. Vai passar um período do que ali do tempo em que o homem foi criado, que os anjos foram criados, depois que Lúcifer, né, irá se rebeliar. Por quê? Se não, veja, tudo que Deus fez era bom. Deus não terminava de criar algo, ele dizia era bom, e quando ele terminou tudo e criou o homem, ele disse que era muito bom o que ele havia criado. Então imagine, se já houvesse o Satanás, se ele já existisse, já tivesse rebeliado, né? Então Deus não iria dizer que toda a criação era muito boa. Por quê? Porque Deus não criou demônios. Deus criou anjos, eles que se rebeliaram. Veja que o jardim do Éden também, né, onde houve ali a queda do homem, foi criado no dia sexto. Foi criado no dia sexto. Então não tem como Lúcifer ter caído bilhões de anos antes, né, da criação do homem. Não tem como, não é verdade? Se o jardim do Éden foi criado unicamente aí no dia sexto, tá certo? Então, e o bicho já estava lá no jardim, é terrível, né? Então vamos lá, o que significa que a terra era sem forma e vazia? Então por que a Bíblia diz, pastor, que a terra era sem forma e vazia? Por quê? Porque a criação de Deus, irmãos, ela foi feita de forma progressiva. Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1,
nós vemos ali uma criação no sentido geral, e depois Deus vai criando nos pormenores, né? Nós vemos Deus criando aos pormenores. Assim como a terra estava sem forma e vazia, aliás, assim como a terra estava vazia, né, e depois foi habitada, não é verdade? Deus cria a terra, mas depois que ela vai ser habitada por Adão, por Eva e pelos seus descendentes. Assim também era a terra sem forma, ela foi ganhando forma, né? Deus foi dando forma a ela, tá certo? Então veja que a justificativa é o quê? Que a terra estava sendo aperfeiçoada, tá certo? Progressivamente, assim como toda a criação. Amém? O que significa a expressão "e havia trevas sobre a face do abismo"? Aqui, meus irmãos, as trevas aqui no sentido de escuridão, tá certo? É no sentido realmente de escuridão. A gente vê que a luz vai ser criada no versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, aqui o significado é que realmente não havia ali luz física, tá certo? Não havia luz física. Claro que já havia luz espiritual, né, digamos assim nesses termos, mas não havia ainda a luz física. Então, a melhor resposta e o melhor entendimento é o mais simples realmente, né? O que significa as trevas, né? É que realmente não havia luz física. O que significa a expressão "e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas"? Significa que o Espírito Santo estava preservando aquilo que já tinha sido criado e estava preparando aquilo que já tinha sido criado para o poder da palavra de Deus, que iria aperfeiçoar a criação, tá certo? Pairar significa energizar, né? O significado aí do hebraico, né, significa energizar, preparar, tá certo? Assim como a galinha energiza os ovos, né, que ela tá ali cuidando e vai nascer o pintinho. Assim é a mesma palavra, irmãos, para vocês terem ideia, é a mesma palavra, tá certo? É usado na Bíblia em Deuteronômio para se referir, né, uma galinha energizando ovos, um ovo, tá certo? Então o Espírito Santo estava ali cuidando, porque as águas, a terra, tudo ali iria ganhar uma forma aperfeiçoada. Amém? Então assim, é um tema realmente não fácil, não de fácil compreensão, mas é um tema necessário, né, de nós nos dedicarmos e estudarmos, tá certo? Eu quero saber se os irmãos têm alguma dúvida, tá certo? Se for alguma dúvida e eu puder esclarecer para os irmãos, nós assim o faremos, amém? Mas como eu disse, é um tema delicado, mas é um tema muito pertinente. Amanhã, permitindo Deus, nós vamos concluir o capítulo 1, tá certo? Vamos falar aí da progressão da criação, tá certo? Do aperfeiçoamento da criação, porque Deus criou em etapas, né? Deus é um Deus organizado, né? Deus criou de forma progressiva também. Deus poderia, pastor, Deus poderia ter criado tudo somente com uma palavra, em um só dia? Claro, Deus poderia, mas ele escolheu criar assim, né? Deus escolheu criar dessa forma, tá certo? Então, assim, amados irmãos, o criacionismo, né, essa doutrina criacionista, essa linha de entendimento, ela é muito mais, né, digamos assim, científica, até muito mais científica do que, né, a própria teoria do Big Bang, da teoria da evolução, né? O criacionismo é sim, tá certo, explicar de uma forma científica, para os irmãos entenderem algo, né? Cada coisa, né, está no seu devido lugar, como foi dito no começo, né? A criação, ela é regida por leis, tá certo? Para os irmãos terem ideia, a lua está posicionada no lugar certo. Se ela tivesse um pouco mais próxima da Terra, poderia congelar tudo, né? O Sol está posicionado no lugar correto. Se ele tivesse um pouquinho só, mais perto da Terra, poderia queimar tudo.
né? E se ele tivesse um pouco longe, né, poderia aí ficar a terra em total escuridão. Então tudo está colocado no lugar certo. E somente uma mente inteligente para fazer isso. Não tem como a gente dizer, não, isso aí tudo foi o acaso. Isso aí foi de repente que ficou assim. Não tem como, irmão. Olha para o corpo humano, né, que também é criação de Deus. Né? Tudo funciona direitinho. Né? É perfeito. Né? O cérebro, aliás, o corpo obedece o cérebro, o sangue circulando, né, nas veias, indo para o coração, algo incrível, né? Porque a criação de Deus é assim, deixa a gente sem palavras. Se a gente para meditar, não é verdade? O mar chega ali, né, na praia, as ondas quebram, porque está na Bíblia, Deus ordenou os limites do mar. Né? Então tudo obedece às leis que Deus colocou. Né? Então toda honra, toda glória, todo louvor e adoração a este Deus que é tremendo. Amém? Que Deus abençoe você, fale muito mais ao seu, ao meu, aos nossos corações. Eu quero agora orar por você, pela sua vida, tá certo? Pela sua casa, pela sua família. Rapidamente vamos fazer esta oração. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós te rendemos honras, rendemos a ti, Senhor Deus, glória, louvor e adoração pelo século dos séculos, porque tu és grande, fiel e verdadeiro. Tu não necessitas, meu Pai, do nosso louvor, mas nós nos comprazemos, ó Deus, em te adorar, em te glorificar, Senhor. Bendizemos a ti, ó Deus excelso e grandioso. Tenhas misericórdias de nós, meu Pai, nos ajude, ó Deus, a cada dia conhecermos mais e mais ao Senhor e render a glória que é devida ao teu santo nome. Pai, abençoe cada um de nós, teus servos, que somos tão pequenos e tão necessitados da tua bênção. Abençoa a família dos meus irmãos e irmãs, a saúde, meu Pai. Abençoa, Pai, as necessidades dos teus filhos e filhas. Venha suprir, meu Pai, todas as nossas necessidades por glória em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoe-nos, ó Deus, mais e mais. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe ricamente meus irmãos, todos que estão aí, canal Historinhas de Fé, Maria Filáucia, Deus abençoe Elizabeth Carvalho, irmã Maria Célia, Deus abençoe Rita de Cássia, glória a Deus, Deus abençoe vocês que estiveram com a gente, que estão aí, muitas vezes não comentam, mas estão aí sempre, né, aprendendo da palavra, orando com a gente. Que Deus os abençoe ricamente. Deus abençoe, queridos. Vamos ficando por aqui, né? Logo mais à meia-noite temos, né, o 28º dia da campanha denominada Portas Abertas. Fiquem todos debaixo da bênção, da graça e da paz de Cristo Jesus.